Você já percebeu que às vezes o mercado simplesmente respeita horários específicos, como se certas manipulações acontecessem quase sempre no mesmo momento? E se eu te disser que existe uma teoria dentro do ICT que literalmente divide o mercado em ciclos de tempo e mostra exatamente quando procurar por uma manipulação, distribuição ou reversão? Hoje eu vou te explicar a Quarterly Theory do ICT do zero ao avançado de forma simples, e no final desse vídeo você vai enxergar o mercado de um jeito completamente diferente. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou mostrar uma das coisas mais poderosas que eu uso no meu operacional no dia a dia, a Quarterly Theory. Eu já falei sobre esse assunto uns 2 anos atrás aqui nesse canal, mas confesso que eu ainda estava no início do meu estudo sobre o assunto. Mas presta atenção, isso aqui não é uma estratégia pronta, isso aqui é uma forma de entender o tempo do mercado. O ICT ensina muito sobre o preço, mas a Quarterly Theory ensina quando certas coisas têm a maior probabilidade de acontecer. Quando você junta tempo mais preço, é aí que o jogo muda. Então nesse vídeo eu vou te mostrar o que é a teoria Quarterly, como funciona, os ciclos, o verdadeiro significado do True Open, os padrões AMDX e XAMD e principalmente como usar isso junto do seu operacional atual. Porque sozinho isso aqui não faz milagre, rapaziada, mas combinando junto aí com o seu operacional, com tudo que você já estudou sobre ICT, fica incrivelmente absurdo. Então, para começar, a primeira coisa que você precisa entender é que a Quarterly Theory divide o mercado em 4 partes. Quarterly significa quartos, né? O mercado funciona em ciclos e esses ciclos se repetem literalmente todos os time frames. Isso é o conceito de fractalidade. Quando eu falo o mercado é fractal, significa que tudo que acontece no semanal, acontece no diário, acontece no 4 horas, no 1 hora, também no 1 minuto e também nos segundos. O mercado é fractal. Por exemplo, o ano possui 4 quarters, Q1, Q2, Q3, Q4. O Q1 é janeiro, fevereiro e março. O Q2 é abril, maio e junho. Q3, julho, agosto, setembro. E o Q4, outubro, novembro, dezembro. Até aqui, muito simples. O mês também possui 4 quarters. Cada semana representa um quarter. A primeira semana cheia do mês é o Q1. A segunda semana é o Q2, a terceira é o Q3 e a quarta semana do mês é o Q4. E quando o mês começa no meio da semana, isso se chama de time distortion. Ali provavelmente vai ficar muito embolado ou fora do que a teoria nos explica. Provavelmente não vai funcionar nada naquele tempo. A semana também possui quarter. Segunda é o Q1, terça é o Q2, quarta é o Q3 e a quinta é o Q4. Mas e sexta-feira? Sexta-feira não entra como quarter. Eu tenho certeza que você já ouviu falar aí que a sexta-feira tem o seu price action único, porque geralmente sexta-feira serve para retomar dentro da faixa semanal ou então fazer algum momento de correção. Muitas vezes eu evito operar sexta quando eu já tive uma boa semana ali, uma semana legalzinha. Igual foi essa última semana, eu peguei 4 wins durante a semana, na sexta eu já não queria mais operar, até porque também nós tínhamos aí o payroll. Agora vem uma parte muito importante. O dia também é dividido em 4 quarters. Cada sessão significa um quarto. Temos a Ásia como Q1, Londres Q2, New York AM Session Q3 e o New York PM é o Q4. Cada sessão dura 6 horas e cada sessão é um quarter do ciclo diário. Mas agora vem a parte mais poderosa de toda a teoria, a parte que realmente muda o operacional, os ciclos de 90 minutos. Cada sessão de 6 horas é dividida em 4 quarters. 6 horas dividido por 4, 90 minutos. Então, cada sessão possui 4 ciclos de 90 minutos. Os horários durante a sessão de Londres ficam Q1 sendo de meia-noite até 1h30 da manhã, o Q2 sendo de 1h30 até 3 horas da manhã, o Q3 sendo de 3 horas até 4h30 da manhã e o Q4 sendo de 4h30 da manhã até 6 horas da manhã. E aqui começa o ouro, porque cada quarter possui uma função específica. O mercado ele normalmente segue um ciclo, e esse ciclo geralmente é AMDX, acumulação, manipulação, distribuição, e o X serve para reversão ou continuação. Ou seja, primeiro o mercado acumula, depois manipula, depois distribui
e depois continua ou reverte. Entrando um pouquinho mais a fundo, no Q1 é muito provável que a gente vai fazer uma acumulação, o mercado vai ficar com baixa volatilidade e vai consolidar. Já no Q2, a gente vai procurar por um stop hunt ou um sweep de liquidez, o famoso Judas Swing, como diz o ICT, é o movimento falso, o movimento de manipulação, para depois iniciar o real movimento da perna, que fica no Q3, que é o movimento forte, o movimento de expansão, e é o movimento real, ao contrário da manipulação. No Q4, nós temos a continuação ou reversão. O mercado decide se continua na tendência ou então se pega uma reversão. Ou então, se atingir algum ponto de interesse, provavelmente ele vai iniciar uma reversão. Mas também existe outro modelo, o XAMD. O X é para reversão ou continuação, acumulação, manipulação e distribuição. Ou seja, às vezes o ciclo já começa com reversão. Agora presta muita atenção, porque isso aqui provavelmente é a parte mais importante do vídeo. O True Open. O True Open é a abertura do Q2, ou seja, na sessão de Londres, o True Open é 1h30 da manhã, no horário de Nova York. Sempre que eu falar de horário aqui, eu estou falando baseado no horário de Nova York. Então, o True Open durante a sessão de Londres é 1h30 da manhã. Aqui eu tenho uma regra de muita importância. Quando o preço estiver acima do True Open, vamos chamar de Premium. E a gente sempre vai querer vender acima do True Open. Já quando o preço estiver abaixo do True Open, nós vamos chamar de zona de discount. E nós vamos sempre buscar comprar abaixo do True Open. Ou seja, em um dia bullish, você quer comprar abaixo do True Open. E em um dia bearish, você quer vender acima do True Open. Porque o mercado normalmente manipula primeiro para depois entregar o movimento real. Então, em um dia bullish, o mercado tende a cair abaixo do True Open, pegar liquidez e depois expandir. Agora vem o erro que muita gente vai cometer no início, tentar usar isso tudo sozinho. Não faz isso, cara. O Quarterly Theory não substitui a análise. Ele melhora a sua precisão. Ele é como se fosse um mapa, te dando ali uma direção do que o preço pode fazer naquele tempo específico. E aí você vai combinar com um bias de high time frame, uma liquidez, um fair value gap, order block, entendeu? Uma estrutura de mercado, aí sim ele fica poderoso. Vamos passar aqui por um exemplo que aconteceu ontem, na sexta-feira de payroll. Veja só como é a precisão dessa teoria, mesmo estando aí em um dia de payroll, numa sexta-feira. Eu marquei aqui a minha abertura da meia-noite, foi bem nessa linha aqui. E o que a gente procura nesse primeiro horário de meia-noite até 1h30. Nós vamos procurar pelo X ou pelo A. Então aqui de meia-noite até 1h30 da manhã, o que nós tivemos aqui mais nítido? Eu consigo enxergar aqui mais nítido uma acumulação, como foi essa aqui, bem embaixo, esse quadradinho aqui, lindo. E close embaixo, é um imã para liquidez. E aqui nós temos mais um fundo para juntar mais um close. Então, no primeiro quadrante da sessão de Londres, nós tivemos uma acumulação. Provavelmente, no próximo quadrante, no próximo Q, que vai de 1h30 até 3 horas da manhã, nós vamos ver uma acumulação para buscar algum ponto de interesse no gráfico de Higher Time Frame. E nós tínhamos aqui no Higher Time Frame um Equal Highs, que foi formado durante a sessão da Ásia, além de um ponto de interesse aqui também, que é um FVG de 1 hora, ou seja, nós estamos juntando o nosso Quarterly Theory com o Bias de Higher Time Frame, um excelente ponto para iniciar uma reversão no preço. Aí aqui nós temos acumulação no Q1, olha o Q2 o que ele fez, veio exatamente para buscar o nosso ponto de interesse, o nosso Equal Highs. Iniciou o Q1, 1h30, o Q2, perdão, 1h30, eu tracei a linha aqui do início do Q2 e lembra daquela regrinha, quando nós estivermos em um dia bearish, nós vamos sempre vender acima do True Open. Essa linha que eu marquei aqui, 1h30, é o True Open. Então nós vamos buscar sempre vender acima dela. Então a gente deixa o preço ir lá, buscar o nosso ponto de interesse, percebe que aqui 2 horas da manhã ele ainda não tinha buscado o nosso Equal Highs, que também era o topo da Ásia. Quando deu 2h30, ele foi lá e buscou. E olha o que ele fez após buscar. É exatamente o meu ponto de entrada. Sweep de liquidez, acumulaçãozinha antes do sweep, acumulaçãozinha abaixo de um ponto de interesse também, e deixou o IFVG. Isso aqui é o meu gatilho de entrada. É aqui que eu atiro, depois de fechar para fora do IFVG. Eu vi essa operação ao vivo, não peguei porque na sexta-feira eu
entrei no mercado determinado a não fazer nenhuma operação, porque a minha semana já tinha sido maravilhosa, mas mesmo assim entregou um trade perfeito. Buscou o nosso ponto de interesse acima do True Open, 2h30 da manhã, no horário da nossa possível manipulação, ou seja, Judas Swing, no Q2, é exatamente o que a teoria fala que vai acontecer. Entregou o meu ponto de entrada, o meu gatilho de entrada, eu entro sem hesitar. E aí a gente vai pular agora lá para o Q3, que começa às 3 horas da manhã, que é onde é mais provável de acontecer a nossa distribuição. Aqui eu marquei então, coloquei a linha para sinalizar 3 horas da manhã e olha o que o preço fez exatamente quando bateu o Q3. Olha como que o preço derreteu para buscar a nossa acumulação, que o fundo da acumulação e Colos e até o fundo da Ásia, consequentemente mais embaixo. Isso é exatamente o que a teoria fala para a gente que vai acontecer. Abriu o Q3 e ele fez exatamente o que a teoria fala. A distribuição, o movimento mais forte entre o A, M e o D. Acumulou durante o primeiro quarto, o Q1, no Q2 ele manipulou para buscar o ponto de interesse, me deu meu ponto de entrada e no Q3 ele fez exatamente o que a teoria fala. Distribuiu, entregou o movimento completo com força e rapidez. E aqui ele ainda deu mais uma oportunidade de entrada dentro desse FVG. Ele diz que depois que faz a manipulação, a entrada mais fácil vai ser exatamente nesse ponto aqui. Eu vou deixar a imagem aí para vocês verem. A entrada mais fácil vai ser aqui. Eu ainda gosto de entrar um pouco antes, logo após ali o sweep de liquidez mesmo, quando acontece o IFVG. Mas aqui também é uma excelente entrada, porque nós ainda estamos acima do True Open, exatamente o que a teoria fala, vender enquanto estiver acima do True Open e o nosso alvo ainda está aqui presente, não foi buscado, é exatamente o que a gente vai fazer. Vai vender aqui, se não tiver vendido aqui, vai vender aqui na segunda oportunidade para dar entrada aí na nossa pernada de distribuição. Agora, uma dica prática. Quando começar uma sessão, a primeira coisa que você faz é identificar o que o Q1 está fazendo, assim como eu fiz nesse exemplo agora. O que o Q1 está fazendo? Se ele acumulou, então provavelmente o Q2 vai manipular buscando o ponto de interesse, ou o equal highs, ou o PD Array. Se o Q2 manipulou, provavelmente o Q3 vai distribuir, assim como foi no exemplo anterior. O mercado ele deixa pistas e a Quarterly Theory organiza essas pistas dentro do tempo. Agora preste atenção nisso. Você não quer operar a acumulação, porque ali o mercado ainda está construindo a liquidez. As melhores operações geralmente acontecem na manipulação. Você pode pegar no exemplo bearish ali uma compra, eu já fiz isso lá no meu Discord, tem um exemplo de eu fazendo isso. Eu peguei uma compra para buscar o ponto de interesse, como você também pode entrar na pernada de distribuição, buscando o original consolidation, que é aquela primeira acumulaçãozinha, igual eu mostrei no exemplo, o fundo do Q1, ou então abaixo do True Open, no caso bearish. E aqui vai um detalhe avançado. Quando o Q3 entrega um movimento até um nível de high time frame importante, um PD Array no caso, o Q4 muitas vezes vira uma reversão, principalmente se houver liquidez externa, PD Array de high time frame e o displacement forte, aquele que deixa IFVG depois do sweep de liquidez. Então, resumindo, a Quarterly Theory é uma estrutura de tempo. Ela não prevê o mercado, ela organiza as probabilidades, ela te fala o que é mais provável de acontecer naquele período de tempo. E quando você entende o horário, a função do quarter, o True Open, e combina tudo isso com ICT, você para de entrar aleatoriamente. Você organiza esse mapa na sua mente e começa a entender por que o mercado move e quando ele move. Agora, se você quiser operar junto comigo todos os dias, ver exatamente o que eu faço para aplicar no seu operacional ao vivo, o link está aqui na descrição para você entrar lá no meu Discord. Eu vou te dar 7 dias de graça para você ver o que eu faço no mercado. Se você quiser continuar operando comigo, eu tenho certeza que você vai querer, porque é muito difícil alguém não querer continuar tendo win todos os dias, ou quase todos os dias. Então o link está aqui na minha bio. Entra lá, 7 dias de graça para você testar. Tenho certeza que você vai gostar. Se esse vídeo abriu sua mente, deixa o like, se inscreve aí no canal, deixa um comentário para mim aqui se você tiver qualquer dúvida sobre esse conceito, sobre essa teoria, ou se você quiser recomendar algum vídeo, fazer outras perguntas sobre outro setor,
deixa aí embaixo que eu vou estar dando uma atenção para vocês aí. E lá no Discord também eu estou sempre presente lá, qualquer dúvida que a rapaziada deixa lá, eu estou respondendo, seja sobre o meu operacional ou sobre qualquer outra coisa relacionada ao day trade. É a coisa que eu mais gosto de fazer é conversar sobre day trade. Então entra lá no meu Discord, bora trocar uma ideia, bora operar junto. Eu posso trazer exemplos reais ao vivo, usando o Quadra Theory no SHA-USD. E é isso. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tamo junto.